Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 1 Samuel 17 e 18. O desafio de Golias. Davi é enviado a seus irmãos. O gigante Golias insulta os israelitas. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. A amizade de Jonathan para com Davi. O cântico das mulheres indigna a Saul. Saul intenta matar a Davi pela astúcia. Mical ama a Davi e casa com ele. 1 Samuel 17. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Asteca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se puder, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos, porém, se eu vencer e eu ferir, então a vós sereis por servo e a nós servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens. Foi-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram para a guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa de grãos tostados e 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000 e visitará os teus irmãos a ver
se vão bem e tornarás o seu penhor. Estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com o guarda e carregou-se e partiu como Gessé lhe ordenara e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e os gritos chamaram os gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando eles ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Veste aquele homem que subiu. Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. E falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aqueles homens que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste? Por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se daquele para o outro. E falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. Ouvida a palavra que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta a ovelha de seu pai. Quando viu, quando viu um leão e um urso, e tomava uma ovelha do seu rebanho,
e saía após ele e o feria. E livrava da sua boca quando ele se levantava contra mim. Lança-lhe na mão da barba, e eu feriu e o matava. Assim feria o teu servo ao leão, como ao urso, assim será esse incircunciso filisteu, como um deles. Portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com suas vestes e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tornou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-lo no alfoge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi eu lhe levava o escudo e ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu disse, e o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vês a mim com espadas e com lanças e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é de guerra, e esse vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate a encontrar com o filisteu, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, pôs na mão no alfoge e tomou dali uma pedra e uma funda que lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi
prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se de pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e atirou da sua bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o herói era morto, então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar no vale, até a porta de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho e saíram até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair, Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é esse filho, esse moço? E Abner E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, quem é o filho desse moço? De quem é filho esse moço? E voltando, pois, Davi a ferir o filisteu, Abner o tornou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para casa de seu pai. Jonathan e Davi fizeram aliança porque Jonathan amava como a sua própria alma, e Jonathan se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saiu Davi aonde quer que Saul o enviasse e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo ele, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito com aquela palavra, pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 mil deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhes falta senão só o reino. E aconteceu que no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso, Saul
o desviou de si, e pôs por capitão de mil e saía, entrava diante do povo. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então, vendo Saul era prudente, se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Só se me somente filho valioso e guerreiros de guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele em minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas disse, mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e qual a minha vida? É a minha família, de meu pai em Israel, para vir ser genro do rei. Sucedeu, porém, que o tempo de Merabe, filha de Saul, devia ser dado a Davi. Ela foi dada por mulher a Adriel, meu larito. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhes darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Como a outra será hoje meu genro. Com a outra será hoje meu genro. E Saul deu a ordem ao seu servo: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoso e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas as palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo que o homem pobre é desprezível. E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direi a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcio de filisteu para se